Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia. E nessa quinta-feira, as leituras falam para a gente que Jesus é o Messias, o ungido, o Filho de Deus. A ele, São João Maria Vianney confiou a sua vida, respondendo à vocação sacerdotal com humildade e simplicidade. A gente lembra hoje o dia do Padre, e também com empenho amoroso e exemplar. Então, que nós possamos demonstrar nessa liturgia nosso vivo interesse em servir ao Senhor, celebrando com amor, alegria e fé. Então, a primeira leitura está em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. Mas este é o Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarei alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, essa primeira leitura mostra pra gente a aliança, que Deus faz, com a casa de Israel e a casa de Judá. E essa aliança ele faz conosco também. Ele perdoa os nossos pecados. Ele é misericordioso para conosco. Então, que nós realmente possamos sempre anunciar a sua palavra a todos, e que nós realmente possamos, sempre, fazer com que todos conheçam a Deus, Então, que a gente possa realmente sempre cada vez mais levar a boa nova da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 23. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 23. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são de homens, só as que são dos homens. Então, nesse dia que nós celebramos a memória do Santo Curadás, patrono de todos os párocos do mundo e exemplo de vida sacerdotal, nós meditamos a conhecida confissão de Pedro em Cesareia. Respondendo à indagação de Jesus por revelação divina, Pedro confessa, além da identidade,
o mistério profundo da pessoa e da missão de Jesus. Jesus é o Messias, isto é, o ungido Filho de Deus, enviado ao mundo para salvá-lo e redimi-lo como servo na cruz. Então, Pedro recebe a tarefa de liderar, guiar e, acima de tudo, ser a referência da unidade da igreja. Porém, quando o Senhor se apresenta como Messias, servo, anunciando a sua paixão e morte, Pedro raciocina conforme as expectativas messiânicas comuns entre seu povo. Era inconcebível um Messias sofredor. E aí Pedro repreende a Jesus e é, por sua vez, repreendido pelo Mestre. Pedro é repreendido por Jesus. Então, Jesus exorta a Pedro a viver e a comportar-se como discípulo, não como inimigo ou adversário, Satanás. O discípulo de Jesus não pensa e não age como o mundo, como os homens que procuram honrarias e glórias. O discípulo fiel põe-se atrás do Mestre e segue-o em seu caminho de cruz. Então, que nós realmente possamos sempre seguir a Cristo e sempre seguir em seu caminho de cruz, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.